Olá, alunos da EJA! Chegou o nosso momento, chegou mais uma aula para a gente aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa, e esse é o momento da galera do nível 1. Na nossa aula de hoje, nós conheceremos aí alguns elementos coesivos que vão nos ajudar na construção de um texto. Já vimos aulas antes sobre coesão e coerência e agora vamos ver aí sobre os elementos coesivos. Vamos lá? Antes disso, vamos retomar aí o conteúdo das aulas anteriores. Vamos lá? Nós vimos aí sobre conotação e denotação. Vamos relembrar aqui o que é a conotação. A linguagem conotativa pode ser verificada quando uma palavra está sendo utilizada em um sentido diferente daquele que é mais comum, ou seja, em um sentido figurado. Ou seja, a gente utiliza alguns termos em sentido figurado, sem ser no seu sentido real. Vamos ver exemplo? Lembram desse exemplo? Ó, ele ficou todo derretido com as declarações dela. Será que ele ficou mesmo todo derretido? Será que ele estava no sol quente e derreteu tudo? Não, né? O que significa ficar todo derretido, né? Será que ele ficou muito feliz? Vamos ver outro exemplo. Que saudades, não nos falamos há 1000 anos. Bom, ninguém vive 1000 anos, não é mesmo? Ou seja, eu quero dizer que tem muito tempo que não nos falamos. Então, com um tomzinho de exagero, eu utilizei aí 1000 anos. E outro exemplo, ele foi muito doce e atencioso comigo. Vejam bem, ele foi doce. Será que ele estava todo trabalhado no açúcar? Ou será que ele foi carinhoso, né? Já tem a palavra atencioso, que está no seu sentido mesmo, né? Mas a palavra doce não, está no sentido conotativo. Vamos comparar o sentido com essas mesmas expressões. Vejam bem, ele ficou muito feliz com as declarações dela, ou seja, ele não ficou todo derretido mais. Agora, muito feliz, aí sim eu estou utilizando a expressão em seu sentido real, não é mesmo? O outro exemplo, que saudades, não nos falamos há 1 ano. Aí sim, aí já aproxima mais. Aí a gente já calcula melhor um tempo que não nos falamos. Há 1 semana, há 1 mês, há 1 ano, 1000 anos não dá, né? Então já aproxima mais da nossa linguagem mais no sentido literal. O outro, ó, ele foi muito simpático e atencioso comigo. Ou seja, antes falamos que ele foi muito doce. Agora, utilizamos aí muito simpático e atencioso. Ou seja, as palavras, as expressões em seu sentido real. Enquanto lá na conotação, eu uso no sentido figurado. E a denotação, então, é quando nós utilizamos as expressões em seu sentido real. Vamos ver aqui a definição? Vejam bem. Linguagem denotativa é a linguagem caracterizada pelo uso de palavras com sentido literal, ou seja, o sentido real da palavra. Deixa eu só ativar minha canetinha, que esquecemos. É o tipo de linguagem comumente usado em mensagens objetivas, ou seja, que eu quero realmente dizer, e em discursos que visam a transmissão precisa de fatos, opiniões ou argumentos. Ou seja, eu vou utilizar a palavra em seu sentido literal, o seu sentido, o seu real significado, quando eu quero ter uma linguagem mais objetiva, mais precisa. Então, essa aí foi a nossa aula de conotação e denotação. E para o nosso conteúdo de hoje, eu te convido para fazer uma leitura. Vamos lá? Vejam esse texto.
A poluição gerada e impregnada nas grandes cidades foi, em grande parte, fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de indústrias. Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizados por todos os cidadãos. Portanto, um conselho deveras importante: ao invés de jogar o lixo, seja um papelzinho de bala ou uma anotação de um telefone nas ruas, guarde-o no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira. Seja um cidadão consciente, não jogue lixo nas ruas. O que eu quero que você preste atenção aqui nesse texto é um texto falando aí, né, sobre a poluição exagerada que vem acontecendo. Vejam bem, eu começo trazendo aí a problemática e também eu trago aqui alguns elementos, algumas palavras que vão ligando uma frase na outra, um parágrafo no outro. Vejam bem, mais uma aqui, ó. Nesse sentido, ou seja, eu estou falando do que estava falando já no parágrafo anterior e eu vou dar continuidade. Outra aqui, ó. Portanto, e assim eu vou construindo o meu texto, eu vou trazendo alguns elementos que vai aí nos auxiliar com a coesão do nosso texto. E a gente vai ver mais sobre isso. Vamos lá? O que é a coesão textual? Vamos relembrar aí o que é, do que se trata a coesão. São os mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógico-semântica entre as partes de um texto. A ligação e a harmonia que possibilitam a amarração de ideias dentro de um texto é feita com o uso de conjunções, preposições, advérbios ou locuções adverbiais. Ou seja, todo esse conjunto aqui de classes gramaticais vão nos auxiliar nessa construção, nessa ligação entre uma frase e outra, um período e outro, entre um parágrafo e outro. Continuando, vejam aqui alguns exemplos. Carlos está cansado. Carlos trabalhou muitas horas hoje. Poxa, eu já disse Carlos aqui na frase anterior, na oração anterior, e repeti o nome do Carlos. Como que eu poderia melhorar para evitar esse tipo de repetições? Vejam bem, ó. Carlos está cansado. Aí, ao invés de dizer Carlos de novo, eu escrevo: ele trabalhou muitas horas hoje. Percebem que um simples termo, a gente modificando, a gente evita a repetição de termos, não é mesmo? E fica um texto mais harmonioso para a leitura, para que o outro possa ler. Vejam hoje, outro exemplo. Estou juntando dinheiro, pois quero comprar um celular novo. Olha só, eu tenho um elemento que está ligando aqui, eu estou dando uma explicação do porquê eu estou juntando dinheiro. Ou seja, pois quero comprar um celular novo. Perceberam? São esses elementos que vão nos auxiliar. A gente vai evitar repetição de termos dentro de um texto, vamos acrescentar harmonia ao nosso texto. Vejam aí, o que a coesão pode nos trazer? Pode nos trazer harmonia no nosso texto, como eu falei antes, evitamos repetições, certo?
Ó, vai nos ajudar a transmitir a mensagem com clareza, sem ter que encher tanto, né, o nosso texto. E vai trazer também mais sentido ao nosso texto. Vai ajudar também na coerência do nosso texto. Vejam bem, eu trouxe aqui essa imagem, perdão, para a gente analisar aqui o termo aí que nós temos para trazer, que era, né, para trazer aí uma coesão. Vejam bem, ganhamos na loteria, mas estamos felizes. Como assim? Você concorda comigo que o mas, ele vai dar uma ideia oposta? Bom, se eu ganhar na loteria, eu vou ficar realmente muito feliz. Mas ficou parecendo, mesmo que eu tenha ganhado na loteria, eu estou feliz. Não fica um sentido estranho? Esse sentido aqui traz uma ideia contrária, né? É um elemento coesivo, mas traz uma ideia contrária. Traz aí uma incoerência para o nosso texto, não é verdade? Ó, a coesão, eu coloquei aqui nos slides, coesão é igual a conexão. E é isso mesmo, os elementos coesivos vão nos ajudar a conectar os elementos do nosso texto. Vejam bem, ó, o texto não deve ser como um emaranhado de palavras soltas e desconexas, ou seja, eu coloco palavras soltas, igual no exemplo da loteria, ficou uma palavra solta, não é verdade? E veio trazer uma desconexão para o texto e também incoerência, concordam? Vamos comparar então, vamos fazer uma comparação de um texto sem coesão. Vamos lá? Vejam bem. Muitos brasileiros guardam dinheiro na poupança. Há investimentos de renda fixa que oferecem um retorno um pouco melhor. Aplicações de renda variável são uma boa solução para se obter lucros mais interessantes. É importante formar uma reserva de emergência antes. Ou seja, eu não conectei, eu não criei conexão entre os elementos do texto. Ficou um texto que eu possa compreender? Sim, mas dava para enriquecer, para melhorar a leitura para quem vai ler o meu texto, não é mesmo? Olha o mesmo texto, eu trazendo alguns elementos coesivos, alguns elementos que vão melhorar a coesão do texto. Olha só, embora muitos brasileiros guardem dinheiro na poupança, há investimentos de renda fixa que oferecem um retorno um pouco melhor. Além disso, aplicações de renda variável são uma boa solução para se obter lucros mais interessantes. Antes, porém, é importante formar uma reserva de emergência. Viram só? Eu trouxe, ó, mesmo, embora tenha aí o mesmo sentido da palavra mesmo, muitos brasileiros, né, guardando dinheiro aí. Além disso, tem o quê? Além de guardar dinheiro dessa forma, tem outras formas, né, de ter um lucro. Aí, ainda traz aí que, porém, é importante formar aí uma reserva de emergência. Tá vendo como fica um pouco mais harmonioso e a gente compreende melhor, não é mesmo? Seguindo aqui então, eu vou trazer aqui alguns elementos de coesão. Antes disso, ó, para garantir a coesão, o texto deve conter alguns elementos fundamentais. Esses elementos coesivos permitem que sejam feitas as articulações e a ligação entre as diferentes partes do texto, bem como a sequência de ideias do mesmo. Vamos ver? Olha só, eu trouxe aqui alguns exemplos de palavras, termos que vão nos ajudar na construção de um texto. Vamos lá, ó. Para a introdução, para começar a introdução, né? A gente começa o texto pela introdução, que é onde a gente traz as ideias que serão
tratadas no texto. Ó, inicialmente, primeiramente, desde já, são aí alguns elementos que nos auxiliam aí na coesão. Agora, para dar continuação, talvez eu mude de parágrafo ou no mesmo parágrafo eu ainda queira construir aquela ideia. Ó, além disso, do mesmo modo, acresce também, ainda por cima, bem como, igualmente, acresce, que é quando eu estou acrescentando, quando eu ainda quero acrescentar, eu vou ligar as partes do texto, trazendo harmonia, não é mesmo? Olha, agora alguns elementos para conclusão. Vejam bem, enfim, quando eu estou concluindo um texto, né, quando eu chego aí na parte de concluir um texto ou concluir um parágrafo mesmo que seja, né, quando eu estou concluindo aquela ideia, enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, afinal, ou seja, eu tenho alguns elementos que já nos ajudam aí até mesmo a começar uma frase, né? E de tempo também, que vão dar ideia de tempo, os elementos coesivos que vão nos auxiliar com um tempo, no caso, né, na escrita, ó, logo após, ocasionalmente, posteriormente, enquanto isso, ao mesmo tempo também muito utilizado, imediatamente, não raro, concomitantemente, viram só? Agora, eu trouxe aqui alguns exemplos também que vão trazer uma ideia de causa, para trazer exemplos e também para semelhança, para comparar. Vamos ver, ó, de causa, inicialmente, do mesmo modo, primeiramente, antes de tudo, desde já. Vocês vão perceber que é algo que a gente já viu, alguns exemplos que já vimos, mas também pode ser trabalhado em outro sentido no nosso texto. Para exemplos, né, quando eu quero dar exemplos, então, por exemplo, isto é, em outras palavras, quando a gente quer explicar melhor, né, aquilo que estamos escrevendo, ou seja, quer dizer rigorosamente, e de semelhança, ó, igualmente, quando estamos comparando, né, igualmente, segundo, conforme, assim também, portanto, e também de acordo com. Perceberam aí? Então, nós temos aí várias opções para deixar o nosso texto coeso, ou seja, com sentido, com harmonia. E resumindo aí a nossa aula de hoje, nós vimos que coesão é a mesma coisa que conexão. A gente conecta as partes do texto, as partes de uma frase, trazendo aí mais harmonia na leitura. Ó. O texto não deve ser como um emaranhado de palavras soltas e desconexas. Viram só? E ainda vimos que coesão vai trazer harmonia para o nosso texto, vai ajudar aí a transmitir a nossa mensagem com clareza e vai trazer mais sentido também. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na próxima. Até lá!